Olá a todos. Vamos começar mais uma correção da apostila de História do 7º ano. Partindo logo para os exercícios, né, vamos começar aqui pelo número 1 do capítulo 1, tá? Sobre as invasões dos bárbaros na Europa Ocidental, ocorridas entre os séculos 3 e 9, é correto afirmar que, letra A, foi uma opção militar violenta que, causando a destruição e bárbaro, acarretou a ruína de todas as instituições romanas. Letra B. Se por um lado causaram destruição e morte, por outro, contribuíram decisivamente para o nascimento de uma nova civilização da Europa cristã. Letra C. Apesar dos estragos causados, a Europa conseguiu, afinal, conter os bárbaros, derrotando-os militarmente e sem solução, continuidade, absorveu e integrou os seus renascentes. Letra D. Se não fosse elas, o Império Romano não teria desaparecido, pois, superada a crise do século III, passou a dispor de uma estrutura socioeconômica dinâmica e de uma constituição política centralizada. Letra E. Os godos foram os povos menos importantes, pois quase não deixaram marcas de sua presença. Eu vou compartilhar aqui a apostila. Para ver as resoluções. Aqui está, né? A número 1, a opção correta é a letra B. Número 2. A chamada desintegração do Império Romano remodelou a Europa. As modificações que ocorreram levaram à formação de uma sociedade com características próprias, conhecida como sociedade medieval, sobre o período da Alta Idade Média, do século V ao X. É correto afirmar, letra A, os povos que ocuparam o Império Romano mantiveram estrutura política anterior com uma divisão equilibrada e estável das funções públicas. Letra B, chamados de bárbaros, povos como os germanos e os hunos foram responsáveis pela retomada da atividade mercantil e pela urbanização da Europa. Letra C, com o caráter da migração ou invasão, a chegada dos chamados bárbaros esteve relacionada à falência do mundo escravista e à debilidade militar de Roma. Letra D. A população residente no antigo Império Romano integrou-se com várias tribos germânicas invasoras, formando federações como a Gália e a Hispânia. Letra E. Os conflitos entre romanos e germanos, decorrentes das invasões, acabaram caracterizando a denominada Guerra dos 100 Anos. A resposta correta da número 2 é a letra C. Com caráter de migração ou invasão, a chegada dos chamados bárbaros esteve relacionada à falência do mundo escravista e à debilidade militar romana. Uma vez que o Império Romano era vasto, né, era um grande império, então faltava militares para tomar conta das suas entradas e ficava fácil de outros povos, principalmente os germânicos, invadirem o Império Romano. E esses germânicos, por não possuírem cultura romana, eram chamados de bárbaros pelos romanos. Número 3. O debilitamento do Império Romano permitiu a invasão da Europa Ocidental por tribos bárbaras vindas do norte e do leste.
provocando. Letra A, o aparecimento de pequenos reinos com a relativa noção administrativa e substituição da economia agrícola por urbana. Letra B, a formação do Império Bizantino, a diminuição dos hábitos de consumo e a redução da economia de mercado. Letra C, a desintegração da autoridade central, despovoamento das cidades e ruralização da economia. E letra D, o abandono das cidades, aumento da escravidão e substituição da economia monetária pela troca. E letra E, o colapso da cultura latina e a organização de pequenos estados políticos estáveis. A questão correta é a letra C. Número 4. Os romanos denominavam de bárbaros os povos que viviam fora de suas fronteiras, não tinham seus costumes nem estavam submetidos às suas leis. Entre os vários grupos de bárbaros que desarticularam o poder do Império Romano e se apossaram de sua parte ocidental, destacavam-se os germanos. Sobre a sociedade germânica, é incorreto afirmar que vivia do pastoreio e da agricultura de subsistência, sua vida social era regulamentada pelos costumes, direito consuetudinário. Letra C, a instituição de comitatos baseavam-se em uma relação pessoal e de lealdade entre o chefe guerreiro e os soldados. E letra D, era uma sociedade primitiva, não conhecia o Estado. E letra E, era uma cidade monoteísta. Correto é a letra E, porque os povos germânicos, eles eram politeístas, tá? Não eram monoteístas. Monoteísmo é quem tem crença em apenas um Deus. Número 5. Dentre os reinos bárbaros surgidos após as invasões germânicas e o fim do Império Romano, o Reino Franco foi o mais importante. Por quê? Letra A. Os reis francos se converteram ao cristianismo e defenderam o Ocidente contra o avanço dos muçulmanos. Então, eu vou até deixar de fazer todas as leituras e vou explicando, tá? Fica até melhor assim. Os reis francos eles se converteram ao cristianismo, né, após a visão de Constantino, que em um dos seus sonhos ele avistou uma cruz, e após ele ter avistado essa cruz no sonho, ele começou a conquistar mais terras, ficar mais poderoso. Então ele colocou a religião cristã como oficial em Roma, tá? Isso aí é após a invasão dos germânicos. Só um minutinho, pessoal, só vou ver um negócio aqui. Ah, tá. A numeração ali me confundiu. Era 1 e 2, ali tá 3. É capítulo 2, mas ali tá 3. Número 6. As invasões germânicas têm início no século IV d.C. e promovem importantes transformações no panorama mediterrâneo,
as quais atingem as estruturas do mundo clássico. Identifique, dentre as transformações abaixo, a que corresponde à raiz da feudalização da Europa Ocidental. Resposta correta é a letra B, ruralização e fragmentação do poder político. Quando se diz ruralização e fragmento do poder político, é o momento onde a subsistência, né, dentro do período feudal, do período do feudalismo, é a subsistência de plantar e colher para sobreviver. Tá? E a fragmentação do poder político, que o poder político é o rei. Né? Então, nesse momento do feudalismo, ele não está com seu poder concentrado em suas mãos, o poder absoluto. Então, ele distribui, entre aspas, né, o seu poder para os seus suceranos, que são os representantes dos reis em cada terra. Então, nesse momento, fica fragmentado o poder do rei. Só na Idade Moderna que vamos ver o poder absoluto do rei voltar em suas mãos, que é o momento que a burguesia ela começa a pedir apoio ao rei, né, proteção, e ajudam financeiramente o reino, e o rei fica cada vez mais rico. Número 7. Dentre os vários reinos bárbaros que se formaram na Europa, após a queda do Império Romano Ocidental, um teve grande destaque, em virtude de personagens como Clovis e Carlos Magno. O grupo germano organizador de tal reino foi os dois francos. O reino franco foi o reino mais conhecido após a queda do Império Romano Ocidental. Número 8. Segundo a crença dos cristãos de Bizâncio, os ícones, que as imagens pintadas e esculpidas de Cristo, da Virgem e dos santos, constituíam a revelação da eternidade no tempo, a comprovação da própria encarnação, a lembrança de que Deus tinha se revelado ao homem e por isso era possível representá-lo de forma visível. Esse texto é do livro de Hilário Franco Júnior e Andrade Filho sobre o Império Bizantino. Apesar da extrema difusão da adoração dos ícones no Império Bizantino, o imperador Leão III, em 1726, condenou tal prática por idolatria, desencadeando assim a chamada crise iconoclasta. Dentre os fatores que motivaram a ação de Leão III, podemos citar o... Então, a questão correta é a letra E. Descontentamento imperial com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros, principais possuidores e fabricantes de ícones, que atraíram para o serviço monástico numerosos jovens, impedindo-os, com isso, de contribuírem para o Estado na qualidade de soldados, marinheiros e camponeses. Lembrando que a Igreja Católica ela é bastante rica, né? E o mosteiro que era responsável em criar, né, fazer essas esculturas sagradas para a venda. Então, o momento que esses jovens que estão sendo recrutados para trabalhar na montagem, na criação artesanal, tá? Porque não existia fábrica ou aparelhamento, era artesanal esses produtos, quer dizer, essas imagens, né? Então, eles deixavam de servir ao exército da época, à parte marinha, e trabalhar como camponeses. Então, a saída do imperador Leão III foi colocar essa prática como idolatria. Número 9. Observe a imagem abaixo. Só um minuto. Observem a imagem abaixo. Essa imagem aí
É a imagem da Idade Média, né? Cristo, a forma que ele era desenhado pelos homens, na visão humana e carnal, né? No qual Deus se revelou para a sociedade daquele período. A imagem é um mosaico, uma das principais características artísticas da civilização bizantina. Através dela também é possível perceber outra característica do Império Bizantino, que é a resposta correta, é a letra A teocracia, o caráter despótico do imperador associado à sua influência política. Então, se vocês verem por aí um mosaico, né, nessa imagem aqui, lembraremos que é do tempo de Bizâncio, né, de Bizantino. Número 10. Leia o texto abaixo para poder responder a questão seguinte. Abre aspas. Aquilo que se tornou conhecido por Império Bizantino era na origem o Império Romano do Oriente, Grécia, Egito, Síria, Palestina, Mesopotâmia, Ásia Menor. E realmente, como Roma, Bizâncio uniu, através de uma língua e uma determinada maneira de sentir e de pensar, povos que nada tinham em comum entre si, como os antigos gregos e romanos. Os bizantinos consideravam-se os únicos habitantes do mundo civilizados, rotulando de bárbaros todos os que não partilhavam de sua cultura. Por isso, mesmo suas relações com o Ocidente medieval sempre foram difíceis, fecha aspas. Essa diferença com o Ocidente manifestou-se também no plano religioso e político, tendo como um dos seus resultados, a resposta correta é a letra C, o grande cisma do Oriente. Pulando para o capítulo 2, que é a época medieval na Europa, aí já estamos falando de feudalismo, a Idade Média, a Idade das Trevas, período medieval, todos esses termos estão corretos. Partindo para os exercícios, então vamos lá. A crise do sistema feudal acelerou-se no século XIV. Esta crise manifestou-se de várias maneiras. Assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a letra E. Com a diminuição da taxa de crescimento populacional, os preços tenderam a baixar e os senhores feudais e nobres mantiveram seu padrão econômico. Então, essa resposta é incorreta, porque nesse período a taxa de natalidade era muito grande e os preços nunca baixaram. No período da Idade Média, era o período, né, que mais se pagava imposto aos reis. E isso foi sendo levado até a Idade Moderna, onde vai atingir seu ápice, né, pelos camponeses insatisfeitos, a população em si, porque a população é maior do que o clero, é maior do que a nobreza. Poucos eram os ricos e muitos eram os pobres. E mais para frente, após a Idade Moderna, vai culminar na Revolução Francesa. Número 2. A peste negra, que dizimou grande parte da população europeia no século XIV, provocando escassez de mão de obra e alimentos, e sendo uma das causas da decadência do feudalismo. Pode ser descrita como a letra A, peste bubônica, transmitida por ratos infectados. Lembrando que uma vez, na Idade Média, no feudalismo, a higiene era extremamente precária. O povo europeu era muito porco, não tomava muito banho, né? A sua higiene era péssima. E essa doença dizimou milhares de pessoas, centenas de pessoas, né? Por isso tem o nome A Peste Negra. E ajudou a culminar, né, a finalizar o período feudal, fazendo a transição para a Idade Moderna. Número 3. Empunhando Durandal, a cortante,
O rei tirou-a da bainha, enxugou-lhe a lâmina, depois cingiu-a em seu sobrinho Rolando. E então o Papa a benzeu. O rei disse-lhe, docemente rindo: cinjo-te com ela, desejando que Deus te dê coragem e ousadia, força, vigor e grande bravura, e grande vitória sobre os infiéis. La Chanson de Aspremont. A que ritual medieval se refere o texto? Qual o significado desse ritual? A resposta está: ao ritual em que um jovem nobre era armado cavaleiro, ritual adubamento. E o seu significado era vincular o nobre guerreiro a uma conduta ética baseada na honra, lealdade, proteção aos fracos e defesa do cristianismo. Defender a religião, proteger os desarmados, que era a população, e ter a lealdade com o seu rei, fora sua honra como homem. Número 4. Durante o feudalismo na Europa Ocidental, uma série de obrigações submetia servos e vilões aos seus senhores. Uma delas era a banalidade, que consistia na letra C, pagamento de taxas ao senhor pelo uso de instalações do feudo, como o moinho, o forno, o celeiro, bem como outras instalações. Então, assim, além de você usar o que você mesmo fabricou, né, por ordem, você tem que pagar, utilizar aquilo que você fabricou para produzir para o senhor feudal. Eu vou deixar alguns minutinhos para poder copiar, está bem pequeno, né? Essa parte aí escrita da número 3. Número 4. Acabei de responder, que é número 6, pagamento de taxas ao senhor pelo uso de instalações do feudo, como o moinho, forno, o celeiro, bem como outras instalações. Número 5. A instituição das corveias variava de acordo com os domínios senhoriais e no interior de cada um, de acordo com o estatuto jurídico dos camponeses ou dos seus mansos. Parcela de terra. Então, o manso senhorial era a parcela de terra que o rei tinha. Esse texto é do historiador Marc Bloch, Os Caracteres Originais da França Rural, de 1952. Esta frase sobre o feudalismo trata da vassalagem, letra A. Vassalo é quem trabalha para o sucerano, e o sucerano é o representante do rei em uma das suas terras. O sucerano é o senhor feudal, e o vassalo é o camponês, que trabalha no campo. Número 6. O feudalismo carrega consigo vários sentidos. Dentre eles, podem-se apontar aqueles ligados a, letra A, sociedades marcadas por dependências mútuas e assimétricas entre senhores e vassalos. A letra A é a correta. É a dependência que o vassalo, o camponês, ele tem do seu senhor, do seu sucerano, porque é o sucerano que protege ele. É o sucerano que protege a terra do rei, no qual ele está sendo o senhor feudal. Então, é uma dependência mútua, porque também o sucerano depende da mão de obra do camponês. Lembrando que o camponês ele é substituído facilmente, caso ele venha a morrer.
tem outro lugar para trabalhar. E lembrando que tem uma taxa, né, que se o camponês ele vem a falecer, a família tem que pagar um imposto para o sucerano pela morte, né, uma coisa natural, pela morte e por estar causando, né, um transtorno até ele arrumar um outro camponês. Bem assim dizendo. Número 7. Cite 3 tipos de impostos pagos pelos servos ao senhor feudal. Os 3 tipos são talha, corvéia e banalidades. Como era dividida basicamente a sociedade feudal? Número 8. A sociedade feudal ela era dividida em 3 camadas, tá? Que é o clero, que é a parte religiosa, e dentro do clero existia uma subdivisão entre papa, bispos, que pertenciam a famílias da nobreza, de grande aquisição social, e a parte dos vigários, dos monges, dos freis, era a parte pobre, que eram filhos de camponeses, humildes. Então, essa galera pobre, eles não ascendiam, né, na hierarquia católica. Só quem vinha da nobreza. Tinha essa divisão, né, de sangue, entre aspas, até na Igreja Católica, tá, pessoal? Hoje em dia não tem mais isso. Número 9. Politicamente, o feudalismo se caracterizava pela... A resposta correta é a letra B. Relação direta entre posse dos feudos e soberania, fragmentando-se o poder central. Fragmentação do poder central é a fragmentação do poder do rei, ok? Número 10. As corporações de ofício eram organizadas com o objetivo de... Resposta correta é a letra E. Proteger os ofícios contra a concorrência e controlar a produção. Então, resposta correta da 10 é a letra E. Finalizamos aqui a correção. E ela vai ficar sempre ali no aplicativo. Caso queira estar fazendo uma revisãozinha, ela vai estar ali disponível. Tá bom? Um abraço.